Bom dia, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre agricultura mundial. Segunda parte. Já abordamos os sistemas agrícolas existentes no mundo, falamos sobre os complexos agroindustriais, a Revolução Verde, e hoje nós iremos complementar esse assunto, iniciando o nosso encontro falando da agricultura transgênica, também conhecida como OGMs, organismos geneticamente modificados. Os organismos geneticamente modificados são produzidos nos laboratórios das mais importantes empresas agropecuárias do mundo e também são desenvolvidos em inúmeros centros de pesquisas espalhados por vários países, até mesmo aqui no Brasil, por exemplo, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, desenvolveu tecnologias de manipulação genética, permitindo assim produzirmos sementes de alguns produtos transgênicos. Aqui nós temos a imagem do milho geneticamente modificado e aqui nós temos um símbolo que acompanha a identificação dos alimentos que são produzidos através de produtos transgênicos. No caso do Brasil, toda a embalagem de produtos alimentícios que provém de culturas transgênicas tem que apresentar esse símbolo para a sua identificação. Aqui nós temos os maiores produtores mundiais de produtos transgênicos. Esse gráfico em si vai falar sobre a área destinada às lavouras transgênicas nos maiores produtores mundiais de produtos geneticamente modificados. Observem que nos Estados Unidos, mais de 80 milhões de hectares foram destinados para a produção de culturas transgênicas no ano de 2018. O Brasil aparece em segundo lugar, com uma área aproximada de 50 milhões de hectares, seguido da Argentina, com aproximadamente 20 milhões de hectares, e o Canadá, com aproximadamente 10 milhões de hectares. Na verdade, o Canadá, no último levantamento feito por mim, havia destinado algo em torno de 13 milhões de hectares para as lavouras transgênicas. Aqueles que destinam maiores áreas são os maiores produtores mundiais. Pela ordem, os 4 maiores produtores mundiais de produtos transgênicos são Estados Unidos, Brasil, Argentina e Canadá, sendo os principais produtos a soja, o milho, o algodão, entre tantos outros produtos que hoje provêm da manipulação genética, que tem dado uma grande contribuição para o aumento da produtividade agrícola. Vamos ver aqui
as vantagens e desvantagens relacionadas à produção dos transgênicos. Destaquei desse lado as vantagens. Observem só. As lavouras ficam mais resistentes às pragas e sazonalidades climáticas. Isso, logicamente, faz com que determinados produtos agrícolas possam ser cultivados em áreas onde normalmente não seriam cultivados em razão das características climáticas. Por exemplo, anos atrás, um laboratório mexicano desenvolveu uma variedade de trigo que pode ser cultivada em regiões tropicais semiáridas. E o trigo é um produto tipicamente adaptado ao clima temperado. Então, através da manipulação genética, é possível você desenvolver plantas mais resistentes às variações climáticas e também mais resistentes às doenças, às pragas. Isso acaba fazendo com que a produtividade da lavoura aumente. As lavouras transgênicas, elas crescem mais rapidamente, são mais produtivas, o ciclo de produção é antecipado, e isso acaba se refletindo no lucro do produtor rural, que aumenta. Os alimentos mais nutritivos, ou seja, os produtos transgênicos podem ser enriquecidos com vitaminas, proteínas, tornando-os mais nutritivos. Pode ser transformado em vacinas naturais, de acordo com uma matéria científica que eu li alguns anos atrás. Os cientistas afirmavam que, ao longo do século XXI, boa parte das doenças conhecidas poderiam ser prevenidas e até mesmo tratadas através do consumo de alimentos transgênicos. Isto porque, na natureza, existem plantas com propriedades medicinais. Então, na verdade, o que é feito é introduzir os genes que detêm os princípios ativos de determinadas plantas com propriedades medicinais naqueles alimentos que nós consumimos no dia a dia. Dessa forma, nós poderíamos prevenir doenças e até mesmo tratar essas doenças. Nós temos também as desvantagens, como, por exemplo, pode ocorrer a erosão genética. A erosão genética nada mais é do que o desaparecimento das espécies nativas. Isso pode também ser fruto da polinização acidental das lavouras tradicionais, quando na vizinhança existem fazendeiros cultivando produtos transgênicos. Como também, se todos os produtores rurais passarem a cultivar produtos transgênicos, logicamente que há uma probabilidade do desaparecimento das espécies nativas. E isso, logicamente, não é bom para a natureza. Maior esgotamento do solo. Isto porque, se as lavouras transgênicas são mais produtivas, subentende-se que estas absorvem maior quantidade de nutrientes do solo, razão pela qual os produtores rurais serão obrigados a gastar mais dinheiro na compra de fertilizantes químicos. Pode causar impactos ambientais. Já existem estudos que confirmam que as lavouras transgênicas causam alguns tipos de impactos ambientais. Pode fazer mal à saúde humana. Já existem casos comprovados no mundo de pessoas que adquiriram doenças em razão do consumo de alimentos transgênicos. Isto não quer dizer que qualquer pessoa possa contrair doenças ao consumir alimentos transgênicos. Não é isso.
Mas existem grupos de pessoas, por exemplo, que são alérgicas a determinados genes que são incorporados em certos alimentos que nós consumimos. Aumenta a dependência do produtor em relação às empresas que fornecem sementes transgênicas. Isto porque as sementes transgênicas colhidas numa lavoura são híbridas, não se reproduzem. Tal fato obriga os produtores rurais a terem que comprar todo ano as sementes transgênicas dos grandes grupos empresariais que detêm as tecnologias de manipulação genética. Além de ter que comprar essas sementes, serão ainda obrigados a pagar um royalty pela utilização de uma tecnologia que foi desenvolvida por uma determinada empresa. As pragas podem adquirir resistência ao uso de agrotóxicos. Se isso de fato acontecer, poderá provocar prejuízos a determinadas lavouras. E isso não é bom para os produtores rurais. Então, como nós vimos, os produtos transgênicos apresentam vantagens e desvantagens. Para os produtores rurais, como a produtividade da terra aumenta, os lucros também aumentam, razão pela qual a agricultura transgênica vem crescendo de forma acelerada na chamada agricultura moderna ou agricultura empresarial. Aqui nós temos a agroecologia, que é um sistema agrícola que se opõe à chamada agricultura moderna convencional. A agroecologia, portanto, é um sistema de produção agrícola que tem como principal objetivo reduzir os impactos que o setor agrário causa no meio ambiente. Agroecologia, agricultura ecológica. E na agroecologia existem várias vertentes. Aqui eu estou mostrando a vocês uma imagem da agricultura orgânica, que é um sistema agroecológico, onde o produtor rural utiliza adubo orgânico, compostagem para adubar a terra. O produtor rural não emprega fertilizantes químicos, utiliza o controle biológico de pragas ou o controle manual ou simplesmente receituários caseiros feitos com produtos naturais que não geram problemas para o meio ambiente. A produtividade da lavoura é alta, os alimentos são saudáveis, razão até pela qual hoje os produtos derivados da agricultura orgânica são mais caros no mercado, apesar de ser um sistema de produção que dá muito mais trabalho para os produtores. Dá mais trabalho, mas também dá maior retorno financeiro aos produtores rurais por causa do aumento da produtividade por hectare cultivado, além, é claro, de reduzir os impactos ambientais. Aqui você tem um modelo agroecológico denominado agrofloresta, onde a agricultura ela caminha lado a lado com o plantio de árvores frutíferas e ainda árvores com valor comercial. Então você tem as linhas de árvores em desenvolvimento. Entre essas linhas de árvores, você pode cultivar grãos, você pode cultivar legumes e até mesmo verduras. O produtor rural ele vai ganhar com a venda de frutas, com a venda de verduras, legumes e grãos, e ainda vai ganhar com a venda da madeira que tem valor comercial. A agrofloresta é um sistema que hoje é chamado de agricultura sintrópica, onde
as plantas, através do sintropismo, contribuem não só para a regeneração do solo, para a contenção de pragas, doenças, assim como garante para o produtor rural um ganho permanente, razão até pela qual o setor agroflorestal, associado à chamada agricultura sintrópica, também é chamado de permacultura, ou seja, cultura permanente. O produtor aqui vai tirar recursos o ano todo, porque de cada produto, na verdade, ele tem uma época específica para ser colhido. Então, ele vai utilizar aqui um sistema policultor que vai garantir receita ao longo de todo o ano, ao contrário da monocultura, que só gera receita para os produtores rurais na época da colheita e venda dos produtos. Aqui nós temos os grandes produtores mundiais, produtores e consumidores mundiais de produtos orgânicos. E aqui nós temos um gráfico cujo objetivo é mostrar a vocês as receitas geradas pela venda dos produtos orgânicos em euros, onde é possível perceber que os Estados Unidos, Alemanha, França, China e Itália figuram entre os maiores produtores mundiais e consumidores mundiais de produtos derivados da agricultura orgânica. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem mais de 10 bilhões de euros de receita através da venda de produtos orgânicos no mercado norte-americano. Aqui nós temos o sistema agro-silvipastoril, que é um sistema que concilia a agricultura, que vem de agro, a silvicultura, que é o plantio de árvores de valor comercial, e o pastoril, que provém da criação de gado. Então, modernas fazendas hoje, não só no Brasil como no mundo, estão adotando esse sistema, que é muito interessante, na medida em que os produtores rurais conseguem obter receitas através da venda da carne, do leite, do couro durante o ano, a venda das madeiras de valor comercial que são plantadas na propriedade, e a imagem aqui não mostra, mas parte da propriedade também é destinada ao cultivo de grãos, soja, milho ou qualquer outro tipo de lavoura comercial rentável. Na verdade, o sistema agro-silvipastoril chega a elevar em cerca de 70% os ganhos dos produtores rurais, além de ser um sistema mais racional, que exerce menor pressão sobre o meio ambiente, aumenta a produtividade, tanto do gado como da agricultura, e ainda eleva os lucros dos produtores rurais. De tempos em tempos, a área de pastagem será utilizada para o cultivo de grãos e as áreas destinadas para o cultivo de grãos serão utilizadas como pastagens, através de um sistema de rotação de culturas, nesse caso, a rotação da agricultura com a pecuária. Aqui nós temos as vantagens da agricultura orgânica, que eu disse a vocês. Não emprega produtos químicos, agrotóxicos e fertilizantes. Promove o manejo biológico de pragas ou produtos naturais que não agridem o meio ambiente. A produtividade da lavoura é elevada. Os alimentos são mais saudáveis porque não trazem consigo produtos químicos. O valor de mercado dos produtos é maior. Quem faz compra sabe disso, que um produto orgânico é mais caro do que um produto convencional. É menos agressivo aos ecossistemas. Isso aí vocês têm que memorizar, porque esse assunto
têm caído em concursos de vestibular. Aqui nós temos a agricultura nos desertos. Essa imagem aqui é de Israel. Utilizo Israel como exemplo de um país cujo território está localizado predominantemente numa área desértica e semiárida, onde, apesar da curta existência do moderno Estado judaico, eles conseguiram transformar parte do deserto de Negev, por exemplo, numa região agrícola altamente produtiva. Isso graças à tecnologia, à irrigação por gotejamento, à recuperação do solo através de fertilizantes químicos e compostagem orgânica, e todo um sistema moderno de controle da produção que garante uma rentabilidade por hectare muito elevada. Eu usei o exemplo de Israel, mas normalmente os países desenvolvidos que possuem parte dos seus territórios localizados em regiões áridas e semiáridas utilizam na atualidade modernas técnicas de produção que possibilitam ocupar áreas desérticas e semidesérticas e dali retirar uma produtividade elevada da terra. Aqui nós temos as fazendas verticais, que é uma característica que vem crescendo, uma tendência que vem crescendo em vários países do mundo, sobretudo aqueles países com disponibilidade de espaço relativamente pequena para a produção agrícola. Então, vocês podem ver aqui vários compartimentos onde normalmente se cultiva verduras, alguns tipos de frutas, legumes. É um sistema muito interessante que acompanha a chamada hidroponia, agricultura hidropônica, que não utiliza o solo para produzir, porque ali os nutrientes estão dentro da água, e é dessa água enriquecida com nutrientes que as raízes dessas plantas absorvem os seus nutrientes, os seus alimentos. É um sistema que não precisa utilizar agrotóxicos, porque é um sistema fechado com iluminação artificial. A possibilidade de infestação de praga é praticamente zero. A produtividade é muito alta. E apesar da necessidade de se fazer grandes investimentos, o retorno desse investimento ocorre num curto espaço de tempo. Aqui nós temos a chamada agricultura hidropônica. As fazendas verticais utilizam normalmente a técnica da hidroponia, onde é possível perceber aqui os tubos de PVCs com furos, onde as mudas são colocadas e aqui dentro circula uma água com nutrientes que serão absorvidos pelas raízes das culturas que estão sendo cultivadas. O sistema hidropônico vem crescendo em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, apesar de necessitar de altos investimentos, a princípio. Como eu disse a vocês, o retorno do investimento feito ocorre num prazo de mais ou menos 10 anos, de 8 a 10 anos, e passa a garantir aos produtores rurais uma rentabilidade muito elevada, até mesmo porque através da hidroponia é possível você plantar e colher o ano todo. Moçada, espero que tenham gostado da aula. Compartilhe o vídeo, dê aquele like, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!